Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, estamos começando o programa Com a Palavra. Eu sou o Padre Everson Kloster. É uma alegria muito grande poder estar entrando aí na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você se encontre, nessa terça-feira, 6 de fevereiro, e terça-feira aqui na obra dedicado a Jesus das Santas Chagas. E nesse programa, como sempre, nós queremos meditar a Palavra de Deus e fazer que a Palavra de Deus possa produzir frutos no nosso coração e na nossa vida. Por isso eu te convido no início deste programa com a palavra, que você possa abrir o seu coração. Abra o seu coração ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo aquele que coloca a palavra de Deus no nosso coração e faz com que a palavra de Deus possa produzir frutos em nós. E nós sabemos pela palavra de Deus que nos foi revelada através de Jesus Cristo que a salvação vem a cada um de nós. E essa salvação não é uma coisa, essa salvação é uma pessoa, essa pessoa concreta, Jesus. E as marcas da salvação Jesus traz em seu corpo, as suas santas e gloriosas chagas. Nós queremos pedir nesta manhã, nesta terça-feira dedicada a Jesus das Santas Chagas, que suas chagas redentoras, benditas, toquem o nosso coração, toquem a nossa vida. Reze junto comigo nesta manhã, eleve o seu pensamento até Jesus das Santas Chagas e peça a Jesus das Santas Chagas que toque a sua vida e o seu coração. Nós te pedimos, Jesus das Santas Chagas, que toque os nossos corações, que toque as nossas vidas. Ajudai-nos, Jesus, a fazer esta experiência com a Tua Palavra, essa experiência contigo mesmo, Tu que és a Palavra encarnada de Deus. Dai-nos, Jesus, a graça de estarmos sempre em Tua companhia e de sempre fazer a Sua vontade. Senhor, não permitais que sejamos confundidos pelo mal ou que acabamos caindo na tentação. Dá-nos a Tua graça hoje e sempre. Amém. E eu te convido, meu querido, minha querida, a abrir a Palavra de Deus nesta manhã, como nós fazemos em todos os programas com a Palavra de Deus já está aqui, diante de mim. Eu convido você também a abrir a Palavra de Deus aí na sua casa, no seu trabalho. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, do versículo 39 ao versículo 46. São Lucas 22, 39 e 46. E o tema que nós vamos meditar nesta manhã do programa é: Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Mas que um tema é uma oração. E essa oração não foi ensinada por ninguém mais, nem menos do que o próprio Jesus, na oração do Pai Nosso. É um dos últimos pedidos, é o penúltimo pedido que nós fazemos da oração do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação. É a respeito disso que nós queremos meditar nesta manhã. E para meditar nós vamos no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, do versículo 39 ao versículo 46, que é quando Jesus está no Getsêmani, quando Jesus já está sofrendo depois da sua última ceia e quase sendo entregue aos soldados do templo para que fosse julgado. Conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles, à distância de um tiro de pedra, e ajoelhando-se orava: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça todavia a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se, foi ter com os discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. Disse-lhes: por que dormis? Levantai-vos, orai, para não cairdes em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos no momento crucial de Jesus. O momento em que Jesus está rezando no Getsêmani. Jesus já tinha consciência de que provavelmente seria morto.
seria morto por tudo aquilo que ele fez de bom, porque causou a fúria, tanto do sistema religioso, como também causaria a fúria do sistema político da época. E Jesus, então, o evangelista nos fala, depois de celebrar a última ceia com os seus discípulos, vai nos dizer que Jesus saiu dali para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Mas essa noite de quinta-feira santa foi uma noite atípica, porque Jesus, indo até o Monte das Oliveiras, começou a rezar mais insistentemente. Enquanto que os seus discípulos ficaram ali, seus discípulos não sabiam realmente o que estava acontecendo, mas Jesus ali estava em comunhão com Deus Pai. E Jesus estando ali em comunhão com Deus Pai, Jesus vai dizer aos seus discípulos, orai, para que não caiam em tentação. Ou seja, quando nós dizemos, não nos deixeis cair em tentação, nós pedimos a Deus que não nos deixe entrar no caminho da morte. Porque ao final das contas, quando nós somos sucumbidos pela tentação, nós acabamos entrando no caminho da morte. E esse caminho da morte nos leva à frustração. E por isso, Jesus, entrando na sua agonia, entregando tudo ao seu Pai, vai recomendar aos seus discípulos. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, se vocês não querem sucumbir na tentação, se vocês não querem cair na tentação, é preciso rezar. É preciso ter esta comunhão, porque rezar é isso, orar é isso. É entrar em diálogo com Deus. Quando nós entramos em diálogo com Deus, nós somos fortalecidos para resistir à tentação. Meu querido e minha querida, nós não pedimos a Deus que nos livre da tentação. Isso não é espiritualidade cristã católica. Nós pedimos a Deus que nos dê força necessária para resistir à tentação. Esta é a grande diferença. E por isso nós temos que fazer a oração certa. Não pedir a Deus, Deus livra-me das tentações, porque as tentações estão presentes na nossa vida e sempre estarão. Nós devemos pedir a Deus aquilo que já nos ensinou Jesus. Não nos deixe sucumbir, não nos deixe cair na tentação. Dá-nos a graça de não trilharmos o caminho da morte. Porque ao final das contas, meu irmão e minha irmã, a vida do ser humano, e por isso a minha vida, a tua vida, é uma eterna luta. Nós estamos continuamente lutando, já vai dizer São Paulo. Nós não lutamos contra homens de carne e sangue. Nós lutamos contra realidades espirituais, vai dizer São Paulo na carta aos Efésios. E a nossa vida é uma luta. E nós travamos uma luta contra 3 principais inimigos. E esses 3 principais inimigos sempre estão à nossa porta, nos colocando tentações todo o tempo. E isso já vai nos ensinar Santo Tomás de Aquino, depois vai ser retomado por São João da Cruz. Quais são esses 3 inimigos? A carne, a nossa concupiscência, a nossa tendência a cair ao pecado, a nossa natureza decaída. Esse é o primeiro inimigo nosso, nós mesmos. Segundo, o diabo. O diabo também é o nosso inimigo. E é claro que o diabo coloca tentações na nossa vida. Coloca tentações com a intenção de que nós sucumbamos, que a gente caia na tentação. E o nosso terceiro inimigo é o mundo. São 3 inimigos que nós travamos uma luta e que a gente precisa conhecer os inimigos para poder vencer. Se você não conhece o teu inimigo, você não vence. Primeiro é a carne. Carne aqui não só em sentido sexual, meus queridos. Carne em sentido do nosso egoísmo, em sentido das nossas tendências desordenadas. Todos nós temos um coração desordenado, que precisa ser moldado, que precisa ser ordenado segundo o coração de Jesus. O nosso segundo inimigo é o diabo, que sempre vai nos colocar tentações. E as típicas tentações que nos coloca Satanás é a tentação do ter, a tentação do poder, a tentação do orgulho. São muitas as tentações que Satanás coloca. Mas, conhecendo já o inimigo, nós sabemos que ele sempre vai nos colocar tentações do ter, do poder, do estar. E depois nós temos as tentações do mundo. Quais são as tentações do mundo? São muitas as tentações do mundo. Temos muitas as tentações dentro do nosso mundo.
E muitas vezes nós sucumbimos a essas tentações que são colocadas pelo mundo. Por isso Jesus vai dizer aos seus discípulos: orai, para que não caiam em tentação. Meu irmão e minha irmã, como está a tua vida de oração? Como está a tua comunhão com Deus? Se a sua comunhão com Deus está em dia, se a sua comunhão com Deus é grande, você terá força para resistir às tentações. Agora, cuidado! Se a sua comunhão com Deus é uma comunhão muito supérflua, então significa que nós vamos sucumbir muitas vezes às tentações. E nós pedimos a Deus Pai que não nos deixe só ao sabor da tentação. Por isso que quando nós dizemos: livrai-nos, não nos deixeis cair em tentação, melhor dizendo, nós pedimos a Deus que não nos deixe entrar no caminho da morte. E pedimos a Deus Pai que não nos deixe sós ao sabor da tentação. Porque é aquilo que vai dizer Santo Agostinho também, e aí nós pegamos a sabedoria dos santos padres da nossa igreja. O pecado, a tentação, ela pode ser saborosa no paladar, mas depois ela se torna algo ruim, algo amargo. Por isso, nós somos convidados, meus queridos, meditando a palavra de Deus, pedir a Deus a graça de não entrarmos no caminho da tentação, de não cairmos na tentação. Porque quando nós resistimos à tentação, nós somos fortalecidos. Quando nós resistimos à tentação, ela não tem tanto poder sobre nós. Mas quando nós acabamos sucumbindo e nos deixando arrastar pela tentação, qualquer tentaçãozinha que chegue perto de nós vai nos levar. Quando nós resistimos a ela, nós conseguimos então vencê-la. Nós conseguimos então ser fortalecidos. Você pode me perguntar: mas como eu posso ser fortalecido? Como eu posso resistir à tentação? São tantas tentações. A tentação da carne, a tentação do mundo, a tentação de Satanás. Se não é a carne hoje, é Satanás. Se não é Satanás, é o mundo, e vice-versa, e assim vai. Nós só podemos resistir à tentação se nós estamos em comunhão com Deus. Porque no fim das contas, não somos nós que vamos resistir. É o Espírito Santo que nos dará a força necessária para resistir a essas tentações. Por isso, examine o seu coração, meu querido. As tentações são distintas para cada pessoa. Veja qual é a tentação que está batendo na tua porta, que bateu na tua porta durante todo o ano de 2023, que continua batendo a tua porta durante este ano de 2024. E peça ao Espírito Santo a graça de não sucumbir a essa tentação. Não significa que nós não vamos ser tentados. Sempre seremos tentados. Que isso esteja sempre claro na tua vida, no teu coração. Você sempre será tentado. Mas você, com o auxílio de Deus, com a graça do Espírito Santo, pode resistir à tentação. Porque quando nós resistimos à tentação, nós então trilhamos o caminho da vida. Quando nós sucumbimos à tentação, infelizmente, nós trilhamos o caminho da morte. O caminho da vida é o caminho que traz realização. É o caminho que traz um sentido para nós. Quando nós sucumbimos à tentação, nós entramos no caminho da morte. Esse caminho da morte traz infelicidade. Esse caminho da morte traz frustração, traz tristeza. É aquilo que vai dizer Santo Agostinho, de uma maneira muito bonita. Santo Agostinho vai nos dizer: se o pecado é causa da tua tristeza, deixa que a santidade seja a causa de tua alegria. E a santidade é isso, é trilhar o caminho da vida, é trilhar o caminho do bem. Por isso vamos abrir o nosso coração nesta manhã e pedir isso ao Senhor, a graça de trilhar o caminho do bem, a graça de poder trilhar o caminho da vida. E que o Senhor não nos deixe sozinho diante da tentação. Porque quando nós pedimos o auxílio do Senhor, o Senhor vem e o Senhor restaura as nossas forças e caminha junto conosco. E fica aí a dica que disse Jesus: ore, ou seja, entre em comunhão com Deus, para que você não caia em tentação. Então entremos em comunhão com Deus para que nós permaneçamos firmes e o Espírito Santo nos guie pelo caminho da vida. Obrigado porque você está aqui junto conosco, nos acompanhando no programa Com a Palavra, através da TV Evangelizar. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.
Estamos de volta com o programa Com a Palavra, nessa terça-feira, 6 de fevereiro. E terça-feira, como eu dizia no bloco anterior, é dedicado a Jesus das Santas Chagas aqui na obra. Nós queremos pedir que as chagas redentoras e benditas do nosso Salvador alcance você, meu irmão e minha irmã. Transforme o seu coração, transforme a sua vida nesta manhã. Se aproxime com total confiança do nosso Salvador, que nos ama tanto, que deixou impresso no seu corpo as suas gloriosas e benditas chagas. Que mais do que uma imagem da dor, mais do que sinais da dor, são sinais de amor por cada um de nós. Nós temos um Deus que nos amou a ponto de deixar cravado no seu corpo as chagas de amor e de redenção por cada um de nós. E hoje nós estamos meditando o tema Senhor, não nos deixeis cair em tentação, que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, do versículo 39 ao versículo 46. São Lucas 22, 39 e 46. É a parte que nós estamos meditando de Jesus no Getsêmani, a agonia de Jesus, quando Jesus pede aos seus discípulos que permaneçam em oração, que permaneçam vigilantes, porque Jesus vai dizer que a carne é fraca e o espírito é forte, mas para que o espírito seja fortalecido, é preciso que os seus discípulos estejam ali em oração. E escutando esse evangelho, nós víamos em um certo momento que Jesus também, diante da tentação, porque provavelmente no Getsêmani, na sua última noite, Jesus foi tentado a deixar tudo, a abrir mão de tudo, porque ele sabia que se ele permanecesse na vontade de Deus, ele deveria assumir até as últimas consequências. E as últimas consequências, não que foi imposta por Deus, mas imposta pela violência humana, seria que Jesus seria levado até a cruz e morto como um marginal. Mas Jesus permanece firme diante da tentação. E então vai dizer, se é possível afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, senão a tua. E Jesus permanece firme diante da vontade de Deus. E encontra um sentido diante de todo aquele sofrimento pelo qual ele deverá passar. Meu irmão e minha irmã, quando nós pedimos na oração do Pai Nosso, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, nós pedimos a Deus, que Deus nos assista diante da tentação. Que Deus não nos deixe sozinho quando o nosso coração está sendo tentado e quando nós estamos travando uma batalha contra a tentação. No bloco anterior eu dizia para vocês, retomando o ensinamento já das Sagradas Escrituras, já de São João, depois trabalhado por São Tomás de Aquino, depois trabalhado por São João da Cruz, eles vão nos dizer que nós temos 3 inimigos, 3 grandes tentadores, se assim podemos dizer, na nossa vida. Que é a tentação da carne, da nossa concupiscência, da nossa tendência ao pecado, da nossa tendência ao egoísmo, que todos nós temos. Não somos anjos, somos seres humanos e todo ser humano tem essa tendência. O segundo inimigo é o diabo, é aquele que nos tenta. Por quê? Nos tenta para que nós sucumbamos à tentação, porque a única finalidade que o diabo tem diante das suas tentações para cada um de nós é fazer o quê? É que a gente seja condenado. É isso que o diabo quer. O diabo se você está em estado de graça, você não serve para o demônio. Você serve se você estiver em um pecado gravíssimo, para que você seja condenado. Esse é o nosso terceiro tentador. Mas nós temos, esse é o segundo tentador, melhor dizendo. E nós temos o terceiro tentador. O terceiro tentador é o mundo e as coisas que o mundo nos coloca. E nós sabemos hoje, diante do mundo, são muitas as realidades que o mundo nos coloca como realidades de felicidade. Abrace isso que você vai ser feliz. Tenha muito dinheiro que você vai ser feliz. Tenha muito prazer que você vai ser feliz. Se entregue em outro mundo que você vai ser feliz. Esqueça de Deus. Abandone os ensinamentos. Abandone a sua igreja. Entre por essa vida desenfreada. Nós sabemos que isso não traz felicidade. É promessa ilusória que o mundo nos faz. Porque a felicidade não está aí, nessas coisas fúteis do mundo. Quem sabe esteja aí uma certa euforia, mas a alegria verdadeira nós não encontramos aí. E então nós pedimos a Deus Pai que não nos deixe só ao sabor da tentação, mas que venha em nosso socorro. Santa Teresinha do Menino Jesus vai nos ensinar nos seus escritos que diante da tentação ganha aquele que foge da tentação, não aquele que luta com a tentação. Porque como eu dizia, como a nossa natureza é uma natureza boa, mas está decaída,
por causa do pecado. Quando nós lutamos com a tentação pode ter uma grande força e nos vencer rapidamente. Por isso, Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer: o único combate que ganha aquele que foge é o combate da tentação. Então, quando nós somos tentados nas diversas áreas do nosso ser, da nossa vida, nós pedimos o auxílio de Deus, nós pedimos o auxílio do Espírito Santo, mas a melhor coisa é que a gente fuja desta tentação. Ou seja, não dê atenção para essa tentação. E assim nós podemos vencer ela. E vencendo as nossas tentações do dia a dia, nós nos fortalecemos mais na nossa fé, aumenta o nosso amor por Deus também. Quando nós, então, vamos vencendo as nossas tentações dia a dia. É claro, meu irmão e minha irmã, para você vencer as tentações, as grandes tentações, você precisa vencer as tentações pequenas que se apresentam na tua vida. Aquela falta de paciência, aquele mau humor. São muitas as realidades de pequenas tentações que nós precisamos ir vencendo na nossa vida. Aquela preguiça de ficar um pouco mais na cama, sabendo que tem outras responsabilidades. Quando a gente começa a postergar as coisas, deixando as coisas para depois. Tudo isso são pequenas tentações, que nós devemos ir pouco a pouco vencendo essas tentações. Porque quando nós vamos vencendo essas tentações, nós podemos vencer as grandes tentações. Não se iluda, meu querido e minha querida, se você não consegue vencer as pequenas tentações que são colocadas na nossa vida no dia a dia, você não vai vencer as grandes. É todo um trabalho. É aquilo que vai dizer Jesus nos evangelhos. Quem é fiel nas pequenas coisas, será também fiel nas grandes coisas. Quem consegue vencer, ou como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, quem consegue fugir das pequenas tentações, também vai conseguir vencer, vai conseguir fugir das grandes tentações. E esse pedido do tema de hoje, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, ele nos une a Jesus, que venceu a tentação com a sua oração. E era o que nós escutávamos no evangelho de hoje. Depois, no evangelho também de São Lucas, no capítulo 4, quando você tiver um tempinho, leia aí o evangelho de São Lucas, capítulo 4, nós vamos ver que Jesus também é tentado explicitamente por Satanás. E Jesus vence Satanás através da oração. Nós também podemos vencer as tentações da nossa vida através da oração. E o que é oração? É só Pai Nosso e Ave Maria? Também. Mas oração é comunhão com Deus, é diálogo, é o filho que fala com seu pai. Exercite seu coração nisso, faça suas orações, faça o seu terço, medite a palavra de Deus, mas também fale com Deus. Abra o seu coração. Deus não se surpreende com aquilo que você fez, meu querido. Deus não se surpreende com aquilo que você é. Deus te conhece melhor que você mesmo. Por isso, não tenha medo de abrir o seu coração a esse Pai amoroso. Não tenha medo diante da tentação. Não tenha medo diante do mal, de correr, de se aproximar até Deus e pedir que Deus te acolha nos seus braços amorosos e misericordiosos. E Deus é fiel. Primeira carta dos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, São Paulo está nos falando: Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados acima de vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de sair dela e a força para suportar. Por isso, meu querido e minha querida, aqui nós temos que corrigir também algumas teologias que por aí nós escutamos. A tentação não é mandada por Deus, Deus não te tenta. Deus permite que a tentação esteja na sua vida. Ah, que Deus está me tentando. Não, Deus não tenta ninguém. Mas Deus permite que a tentação se apresente na nossa vida. E se apresente para quê? Para que nós sejamos fortalecidos na fé. Por isso São Paulo vai dizer, Deus não vai permitir que você seja tentado acima das suas forças. Não, se a tentação se apresenta na sua vida, você vai ter a força necessária para vencer essa tentação, para vencer essa guerra aí que você está travando dentro de você. E essa força vem através da oração, não tem outro caminho, vem através da graça de Deus. E como que eu posso estar dentro da graça de Deus? Através da oração, através dos sacramentos. Muitas vezes nós não nos aproximamos dos sacramentos, nós precisamos nos aproximar sim dos sacramentos.
Nós precisamos estar na graça de Deus para vencer as tentações. Como você vai vencer as tentações se faz 2, 3, 4, 10 anos que você não se confessa? Se faz 1 ano, se faz 1 mês que você não participa da missa? Se faz tantos anos que você não recebe a Eucaristia? Como você vai conseguir vencer a tentação? Vai ser difícil, não vai vencer. Para a gente vencer a tentação, a gente também precisa estar em dia com os sacramentos, sobretudo com o sacramento da confissão. E quando a gente sucumbir na tentação, porque todos nós caímos na tentação, mais cedo ou mais tarde, procurar o sacramento da confissão com total confiança, que Deus venha ao nosso coração e nos transforme. Por isso, não tenha medo também, quando você sucumbir, quando você cair na tentação, de com humildade pedir perdão a Deus e retomar o bom caminho. E é aquilo que vai dizer também Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila vai dizer: o santo não é aquele que nunca sucumbe à tentação. Não, esse não é o santo. Teresa d'Ávila vai dizer: o santo é aquele que sucumbiu à tentação, que caiu, mas auxiliado pela graça de Deus, reconheceu o seu erro e se levantou. Então, meu querido e minha querida, nos levantemos. Se a tentação muitas vezes nos derruba, não tenhamos medo de nos levantar e pedir o auxílio e pedir a graça de Deus sobre cada um de nós. E você está vendo que eu estou aqui diante da imagem de Jesus das Santas Chagas, e aqui aos pés de Jesus das Santas Chagas se encontram as tuas intenções. Eu quero rezar pelas tuas intenções nesta manhã e pedir ao Senhor Jesus que te alcance aonde quer que você se encontre. São muitas as intenções que estão aqui, e todas essas intenções que estão aqui na caixinha de oração também estão colocadas dentro da chaga redentora do coração de Jesus. Jesus que conhece as nossas dores, Jesus que conhece as nossas enfermidades, Jesus que conhece também as nossas tentações. Nós queremos pedir a Jesus que, por meio do Espírito Santo, fortaleça o nosso coração, fortaleça a nossa vida e nos ajude a não cair na tentação. Que o Senhor nos ajude a vencer a tentação através da sua graça. E quando a tentação bater a nossa porta, nós queremos pedir a Jesus que Ele também nos auxilie para que nós possamos fugir dessas tentações. E fugindo dessas tentações, o nosso coração e a nossa vida sejam fortalecidas. E nós possamos crescer no amor a Deus e no amor a todos os nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre a sua família e permaneça para sempre. Obrigado porque você esteve aqui junto conosco. Fique agora com a experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti.